Ei, Juana, seguindo nossa linha dos últimos 3 vídeos, vamos agora trabalhar com a questão dos modifiers, a segunda parte, que são os modifiers um pouco mais complexos e que possuem aquele gizmo que a gente já trabalhou em aula, mas que eu vou rever aqui com você. Bom, eu já separei aqui uma parte do nosso modelo do gradil, vou isolar ele. E ele está como grama, mas na verdade a parte que interessa para a gente da grama é essa parte aqui. Então já vou fazer um detach, esse aqui eu vou colocar como grama mesmo. E aí o outro eu vou dar detach e vou colocar aí como pedra, porque a gente vai ter um trabalhozinho de pedra. Ou seja, a gente tem um modelo agora que não existe, que é o grama escrito errado aqui. Eu vou simplesmente deletar ele, vou selecionar de novo e vou dar isolar, porque agora a gente tem grama e a gente tem a pedra. Ok? Então, só lembrando que se a gente der detach em todos os elementos, não quer dizer que o polígono antigo deixa de existir. Isso é um polígono vazio. Então tem que tomar cuidado com isso na hora da gente renomear, estiver trabalhando, para você não ficar com uma cena confusa, né? Ok, então o primeiro modifier que a gente vai ver dessa lista nova de modifiers mais complexos é aquele que controla textura. Então, só relembrando como é que a gente joga uma textura aqui no material. Ele ainda não é um material, uma textura na verdade, né? Mas se a gente abrir um browser de internet e buscar uma textura, aqui no caso eu vou salvar essa textura como grama, trouxe ela aqui para o meu programa e joguei em cima. Você vai ver que ela entra aplicada já, né? Ela vai aparecer no Shaded ou no Realistic, só que ela está sem coordenada nenhuma, então o programa ele não entende como é que essa textura vai ser lida no projeto, né? Então, um dos modifiers que a gente mais usa para a questão de aplicar material, colocar uma textura, para evitar de ter que modelar a grama 100% modeladinho, ficar um modelo super pesado, é esse aqui, ó, o VW-Map. Então, ele tem certos macetes, né? Normalmente a gente trabalha com texturas quadradas, que nem eu expliquei, de 1K, 2K, até jogos e filmes eles trabalham com texturas mais pesadas. No caso, a maioria delas é quadrada e ela tem uma composição que chama seamless, ou seja, se eu colocar uma do lado da outra, você não vê a distinção entre o início e o final do mapa quando ele está tipo, em tiles, né? Como se fossem em quadradinhos um do lado do outro. Então o VW Mapper ele entra justamente para a gente poder ter esse controle em relação à textura. Para a gente poder utilizar o VW Mapper, a gente tem que ter controle do gizmo dele. Então como é que a gente faz? A gente vem aqui nesse mais, né, e clica. Uma vez que está azul, a gente não move mais o objeto, a gente move o gizmo. Tá vendo? No caso ele veio como padrão planar. O que ele fez? Ele pegou uma textura que a gente tinha e tentou aplicar ela diretamente na face que a gente tinha selecionado, sem muita informação. Como é quadradinho, eu te falei que a gente tem um macete que a gente seleciona Spherical e depois pede Box, que ele vai criar um box quadrado. Com isso a gente já consegue ver como é que a textura vai ser aplicada. Aqui no caso, eu acho que essa textura está muito grande. Como eu estou com o gizmo selecionado, eu posso vir em escala e mudar a escala do gizmo, tá vendo? Quando a gente começa a ter um quadrado menor do que a geometria, a gente começa a ver onde é que seria, mais ou menos, a conexão entre uma textura e outra. Eu vou colocar em Top View aqui, e você vai começar a ver que, de longe, ela até aparenta ter repetições, mas ela não é uma coisa muito explícita, porque ela é uma textura seamless. Então é muito bom trabalhar com esse tipo de textura. Tem vários sites que você consegue fazer o download delas. Outra coisa que você pode fazer é dar o valor aqui mesmo. Então, por exemplo, se é uma textura que eu considero que tem 2 metros por 2 metros por 2 metros, aqui ficou 20, eu consigo falar o tamanho final do meu gizmo. Mas é muito melhor a gente ir pelo olho mesmo, porque isso varia de acordo com a câmera que você está trabalhando e com a textura que você está trabalhando. Não significa que eu posso deformar essa textura em diferentes ângulos ou mover ela para onde que eu quiser. Mas o importante é sempre lembrar desse macetinho de Spherical e Box. Outra forma de acessar o gizmo, vamos supor que está desligado, eu tenho o meu objeto selecionado, é clicar com o botão direito em cima dele e pedir aqui, ó, gizmo. Com isso eu tenho controle de novo sobre o gizmo. Tem várias outras formas de
de definir esse mapeamento, mas inicialmente o principal que a gente usa é o box, ok? Aqui embaixo tem outras formas de alinhamento, então eu posso pedir para ele alinhar na face inteira aqui, que é aquele primeiro padrão nosso, só que ele continua como box. Então você vê aqui em Gizmo e pedir, eu consigo reduzir, consigo movimentar também, mas ele é um box, tá vendo que ele tem uma certa profundidade. Eu posso até espichar aqui, lembrando que para voltar ao quadradinho esférico e depois o box de novo, eu posso ajustar. Centralizar em relação à face, ele vai lá para o centro, alinhar ao tamanho de uma imagem, que isso a gente vê mais para frente, resetar o padrão inicial que ele veio e por aí vai. O importante é sempre lembrar desse Spherical Box e estar com o Gizmo selecionado para você poder ajustar. Beleza? Uma vez que você terminou, você pode simplesmente deixar assim, e se você tiver que ajustar alguma coisa do polígono, você vem, por exemplo, vou mexer isso aqui, ajusto. Se você voltar para o VW como ele está por cima, ele vai continuar aplicando esse VW quadradinho. Aqui, ó, você vai ver que se eu pedir o Gizmo dele nesse ângulo e ajustar só a altura, ele vai começar a ajustar só o que está sendo afetado ali, que a gente está esticando a textura só num eixo. Então as outras faces elas não veem essa diferença. Só a partir do momento que a gente começa a ter a geometria em outros eixos que a gente vai ver essa mudança. Mas se a gente colocar Spherical Box, ela quase sempre vai ficar uniforme, dependendo do ângulo. É lógico que você vê uma diferença aqui, mas isso é a questão de quem está trabalhando sempre, né? O observador final não vai ver essa variação tão marcante. Ok? Vai dar um Ctrl Z aqui. Voltei. Para outros modifiers que a gente usa mais, eu vou criar um sólido novo, um box. Vou deixar ele com 0 segmentos inicialmente para você poder entender como é que funciona. Então vamos lá. Eu vou isolar ele e vou aplicar um outro modifier que eu gosto muito de usar, que é o 222. Eu acho que a gente já até conversou com ele em outros vídeos, mas é importante você ver a questão das opções que ele me dá aqui dentro, ó, na opção de mais. Então, no FFD 222, ele me dá pontos de controle, a latência de cada ponto e definir um volume inicial. O mais importante de tudo é esse ponto de controle. Por que acontece? Se eu tiver com pontos de controle selecionado, eu posso selecionar um ponto desse grid que ele criou de 2x2 e só selecionar um ponto e mover. Então, aqui parece que eu estou movendo exatamente o ponto do cubo, mas se eu vier aqui e alterar o meu box para ter mais linhas de construção, por exemplo, olha, eu vou ligar o F4 e voltar para o FFD e pedir controle de pontos. Se eu pegar esse ponto aqui e mover, ele tenta mover tudo junto. Tá vendo como é que ele já deforma as linhas de construção todas dentro dessa grid? É como se ele simplificasse o meu cubo para tudo ser ajustado dentro disso. Ou seja, se eu selecionar aqui tudo, ó, e der um scale, ele vai comportar as linhas de construção de uma forma diferente. Beleza, mas vamos deletar isso aqui e vamos colocar agora um FFD maior. O FFD que eu gosto é o 3.3, 3x3x3. Com ele, ó, da mesma forma, eu posso ou clicar no mais, ou eu clico com o botão direito e peço o que eu quero trabalhar, por exemplo, Control Points. E eu posso selecionar um ponto só e mover ele. Tá vendo como é que minha forma já começa a deformar, só que respeitando, de certa forma, o grid de 3x3x3 que eu criei? Então ele me dá um certo controle um pouco mais orgânico para essas formas. O que é importante ressaltar aqui? É necessário ter linha de construção. Se eu não tivesse nenhuma linha de construção, olha, eu vou voltar aqui e vou reduzir minhas linhas de construção. Se eu não tiver nenhuma linha aqui, o FFD simplesmente não vai entender como é que ele vai pegar uma face que não tem linha de construção nenhuma e vai dar aquela puxadinha para cima que a gente deu. Quanto mais linhas eu criar, mais perfeita vai ficar a minha curva em relação ao movimento que eu fiz do FFD, no caso aqui esse ponto. Então assim, não adianta a gente tentar fazer um movimento muito complexo orgânico se a gente não tem um objeto complexo o suficiente, tá vendo? Aqui, ó. Aqui está ficando facetado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no box e aumentar as minhas linhas para isso aqui ser um objeto mais orgânico. Então, o FFD ele é muito bom
Eu vou te dar um exemplo aqui bacana. Mas você tem que lembrar que você precisa de ter linha de construção, senão ele vai comportar diferente. Vou deletar esse meu cubo. E olha só, a gente tem aqui o nosso projeto inteiro do gradil, né? E, se você lembra, ele é inclinado. Se eu vier aqui, selecionar tudo e aplicar um FFD de 2x2x2, ele cria um gizmo em volta de tudo. Ou seja, eu tenho um controle com 4 pontos, se eu quiser, ó, eu consigo definir de alguma forma essa inclinação. Tá vendo? Então, assim, alguns ajustes simples de inclinação eu consigo por aqui. Quais são os problemas? No caso, a gente começa a perder aquela linha paralela que a gente buscou, mas ele é muito bom às vezes para você pegar. Vou fazer um outro exemplo aqui, vou deletar. Se eu pegar só esse gradil aqui, ó, vou isolar ele e vamos supor, vou converter para editable poly porque a gente já aplicou o shell e provavelmente esse vídeo não vai mudar mais. Converti para editable poly. Eu posso selecionar só os elementos de dentro de um polígono e aplicar, por exemplo, o FFD 2x2x2. Tá vendo? Dentro do polígono, ele me dá a opção dos pontos só aqui nessas faces selecionadas. Com isso, o que eu consigo fazer? Olha só. Eu consigo dar uma inclinação para esse gradil, mesmo depois que eu já trabalhei. E minhas linhas continuam verticais, ele só vai trabalhar a inclinação. Isso é uma coisa que, se a gente não fizesse a partir desse método, como é que seria? A gente teria que pegar todos esses pontos, girar, mover, e mesmo assim, tá vendo? Olha, teria que depois puxar para cá, mexer em escala até ajustar qual que seria o ponto certo. Enfim, o FFD ele vem para ajudar em muita coisa, a gente só tem que entender como é que ele trabalha. Um último que eu vou te mostrar, que a gente ainda não viu em aula, vou criar um novo cubo aqui, já com linha de construção. Vamos lá, isolar ele. Existem mais alguns, eu acho que vale a pena depois pegar, dar uma estudada e ir vendo, mas uns que a gente usa bastante é o Bend, por exemplo. Ele tá vendo que ele cria aqui também um gizmo e o centro do gizmo também, mas no caso a gente só o gizmo, e a gente pergunta o ângulo e a direção e qual é o eixo que ele vai gerar. Então olha só, vou dar um ângulo e vou dar uma direção, ele vai ajustando, tá vendo? E o que é o Bend? É exatamente o que ele fala, é inclinar. Então se eu colocar aqui 90 e 0, ele vai pegar, ele vai pegar o meu modelo, ó, e girou 90 graus, ou seja, pegou daqui, lembrando que o centro é na base, e girou 90 graus, então eu tenho uma linha reta aqui, porque o arco é de 90 graus. Se eu chegasse e mudasse, por exemplo, o centro dele, no caso, agora a gente não está mexendo com o gizmo, olha como é que ele trabalha, tá vendo? Colocar o centro dele aqui, quer dizer que eu vou ter um ângulo de 45 e um outro de 45. Então essa ideia do centro movimentar também é muito legal. Eu posso fazer várias variações e ele vai simplesmente comportando em relação àquele centro. Então ele é maior, menor, no meio. De novo, eu posso alterar o ângulo. Eu gosto muito de usar ele para trabalhar com peças de armário, né? Com puxadores ou algum adorno que vai colocar em alguma plantinha e por aí vai. Vou deletar esse. Bom, um outro modifier que eu gosto muito de usar, ele é mais para água, piscina, essas coisas. A gente usa através de um plano, que seria a representação da água da piscina. Vou isolar o plano aqui. Já vou colocar ele meio azulzinho para a gente poder ter a sensação e enxergar alguma coisa. É necessário, lógico, ter uma certa resolução, né? Então estou colocando aqui de 30 por 30. Você vê que ele possui mais polígonos, um tanto de quadradinho. E a gente tem dois modifiers para a água. Um deles é o Noise, que está aqui, e o outro é o Ripple, que está aqui embaixo. O Ripple é mais interessante, vou te mostrar, porque o Noise a gente consegue simular ele com o material, usando mapas de textura, de relevo, e o Ripple ele é mais legal da gente utilizar. De novo, ele tem o centro e o gizmo, né? No caso, você vai entender o que ele é. O que a gente fala? A gente tem duas amplitudes. O Ripple ele simula aquele efeito que dá na água quando cai uma gota, ou quando venta na água e ela dá aquelas ondinhas. Então eu vou dar uma amplitude 1, eu vou dar uma amplitude 2. Vamos colocar elas um pouco maiores, com 20 e com 20.
que aí você já vai começar a ver. Tá vendo aqui, ó? 20 até muito, né? Mas você está vendo que ele já começa a criar uns raios? Vou diminuir uma segunda amplitude aqui para ficar mais suave. A gente começa a mudar. O que acontece? O meu modelo ainda está com pouca resolução, mas se eu pedir aqui o centro e mudar o centro para cá, tá vendo como é que a água já vai se comportando? Ou seja, vamos aumentar a resolução do nosso plano. Ele estava com 30 por 70, vamos colocar ele com 90 por 210. O triplo do que a gente tinha. Olha que legal. Se eu desligar o F4, a gente já consegue enxergar no plano o efeito que o modifier fez. Então isso aqui é como se tivesse, se a gente mudar o centro, por exemplo, mais para longe um pouquinho, é como se eu tivesse um ventinho batendo aqui na piscina, num canto, e ela dá aquela ondinha no final. É lógico que a amplitude aqui está muito alta, então a gente deixa ela mais suave. E outra coisa que a gente pode diminuir é a distância do raio. Então a gente deixa ela mais marcada ou menos marcada. E a última coisa que a gente pode alterar é o caimento da água, ou seja, no início ela é mais forte e no final ela é mais suave. Então se a gente aumentar o caimento aqui, ó, bem suave, tá vendo? Como é que eu consigo fazer ela aparecer forte e sumir aqui, porque seria o movimento da água, a inércia da água perdendo força, né, no movimento. E a gente pode alterar a amplitude tanto para cima quanto para baixo. Ok? Acho que com isso a gente encerra essa ideia do gizmo, do centro de cada modifier.